Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele de Terras Goianas, o homem que gosta de pedalar, Sr. Dalton Cabeça. Fala, galerinha. Cuidado com o refrigerante que você toma, que isso pode te gerar uma demissão. Você não entende o porquê? Terá um porquê. É isso aí. E aí, bora atualizar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, eu gostaria de trazer alguns recadinhos. O primeiro deles é que nós estamos disponibilizando um formulário para que vocês, ouvintes, possam comentar conosco. Esse formulário ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela pede alguns dados pessoais ali, nome, se a pessoa quer se identificar ou não, essas coisas assim. A segunda parte ela é mais voltada para as informações sobre a matéria que você quer comentar conosco. Então, ela é muito parecida com o que nós fazemos aqui. Lá nós pedimos o link da matéria, o título, data, autor, essas coisas que a gente costuma comentar por aqui. E a terceira parte em si é aonde o seu comentário vai poder ser feito. E ele pode ser feito em 3 diferentes maneiras. A primeira delas é em texto, áudio ou vídeo. Então, na parte de texto ali, escreve um pouco sobre o que fala a matéria, e aí a pessoa já pode entrar fazendo o próprio comentário. Em áudio, caso a pessoa queira, é muito parecido com o que nós fazemos aqui. Então, a pessoa diz de onde que é a matéria, de quando é, quem escreveu. Caso não tenha algum autor, a pessoa pode dizer que a matéria ela é não assinada, diz o título da matéria, faz um resumo, deixa a opinião na sequência, que a gente vai utilizar esse áudio na gravação e fazer os nossos comentários em seguida. Uma coisa que as pessoas têm que lembrar é de manter o telefone um pouco afastado do nariz para evitar que ele fique pegando aqueles ruídos realmente de respiração. Então, até evitar também gravar na rua, tentar procurar um lugar com menos barulho para gravar esse áudio. O vídeo são as mesmas considerações que eu acabei de fazer pro áudio, só que de preferência a pessoa que for gravar utilizar a câmera frontal do aparelho, porque aí o vídeo acaba vindo com um tamanho um pouco menor. Lá vocês têm todas as opções para fazer o upload desses arquivos, né? Mas depois de falar tudo isso, como que as pessoas podem realmente encaminhar para nós? Eu vou deixar aqui o link, né? O link é bem simples. Ele vai estar em bit.ly/bora comentar. É bit.ly/bora comentar sem o R mesmo, e tudo em minúsculo. Mais um recadinho, eu queria dizer que nós habilitamos as caixinhas de comentários no Spotify, então caso você queira comentar conosco, lá também é uma boa opção para você deixar as suas mensagens. Se por favor você estiver ouvindo por lá também e nos avaliar com 5 estrelas, vai ajudar com que o nosso programa seja mais bem avaliado na plataforma deles e com isso nós sejamos mais recomendados para outras pessoas. Um outro recadinho também é sobre o nosso Instagram, Comenta Pod. Lá nós estamos colocando sempre nos stories diversas matérias que nós julgamos relevantes e interessantes, e às vezes até para fazer uma certa chacota com pessoas que participavam de governos anteriores. Então, se você quiser se manter informado, o nosso Instagram é uma excelente fonte de informação. É isso aí. E depois desses recadinhos, Sr. Dalton, e aí? Bora comentar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro principal, Sr. Dalton Cabeça, traga-nos a sua primeira matéria. Então, queridos ouvintes, eu fiquei devendo para vocês, em uma outra gravação, falar sobre 7 profissões com vagas sobrando por falta de mão de obra. Essa notícia é do site concursosbrasil.com, do Rafael Braga, e ela foi publicada no dia 27/6/2023. Pense bem, hoje em dia nós temos aí um grande número de pessoas ainda desempregadas no nosso país, e você pode pensar, mas poxa, tem emprego sobrando? Sim, temos emprego sobrando. Adriano, você que é um cara das tecnologias, se você fosse chutar, qual área você acha que tem emprego sobrando? Porteiro. Porteiro? Acho que porteiro não tem não, cara. Porteiro quem tá não larga o osso nem a pau. Não sei, cara, não faço a menor ideia. Então, eu vou listar aqui pra vocês, se você é um jovem mancebo que tá aí em busca de um mercado de trabalho, não sabe em qual profissão dedicar a sua vida, vou listar 7 profissões que talvez
seja o caso, você possa arrumar um emprego com mais facilidade. Em primeiro lugar, nós temos cientista de dados. O cientista de dados, ele é responsável por fazer análises e interpretações de dados da produção. Cara, eu conheço pessoas que trabalham com isso e ganham muito dinheiro. Sim. Abraço, Bruno Aldi. Seguindo aqui na nossa listinha, nós temos o analista de TI. Cara, tem muita gente de TI ganhando dinheiro pra caralho. Você quer ganhar um salário assim de 10k? 12k, 15k, investe, mas vai levar um tempo, mas paga. É um bom salário, hein? Pô, paga, velho. Eu conheço gente que paga. Uma outra profissão aqui que também tá sobrando vaga é de motorista. Quem diria, hein? A nossa malha ferroviária aí, a nossa malha, né, de carros no nosso país, ela é muito grande e nós estamos com poucos motoristas trabalhando aí, né, em diversos setores de entrega, setores de carga e afins. Nossa, cara, por essa eu não esperava de maneira alguma. Quem diria, né? Quem diria? Se você é Uber, talvez você esteja na área errada, amiguinho. Procura aí que deve ter jeito de ganhar mais dinheiro. Pode crer, com certeza. Em quarto lugar, nós temos aqui o desenvolvedor de software. Com certeza essa área vai continuar crescendo, vai continuar aparecendo mais vagas. Não tem o que fazer, né? Com certeza. O universo da tecnologia, ele continua crescendo a cada dia mais. Com certeza. Em quinto aqui, nós temos uma área da nossa amiga Natane, que é o médico. Olha aí. Nós não temos médicos suficientes no nosso país. Eu não lembro qual é a estatística, mas em algumas cidades pequenas é tipo um médico para cada 500 pessoas ou mais. Caramba, velho. É mínimo. Tipo assim, era pra ter muito mais médico no país. Era pra ser 1 para 100. Não tem 1 para 100, cara. Principalmente quando a gente começa a falar em cidade pequena, né? Não, se for pra interior, se você for pra lugares assim mais ribeirinhos, é quase nenhum médico pra um mundo velho de gente. Cara, na semana aí do dia 10 ao dia 14, eu tava ouvindo o Farofeiros Cast e tinha uma pessoa comentando, falando sobre Santa Maria, que eles tinham aberto o edital, sabe, pra médico. Tipo assim, cara, edital pra trabalhar 30 horas por semana, salário de 6 mil reais e ninguém se inscrevia, médico nenhum se inscrevia pra passar, saca? O cara não quer, né? O cara não quer ir morar longe, não quer morar no interior. Não, isso porque, cara, é Santa Maria, tá ligado? Santa Maria não é uma cidadezinha pequena. Digamos assim que Santa Maria é a Campinas do Rio Grande do Sul, tá ligado? Ok. Isso deve fazer algum sentido para quem é de lá. Seguindo, em sexto nós temos aqui o técnico em enfermagem. Sim, meus amigos, se você acha que o médico é importante, é porque você não percebe que para cada um médico você tem, sei lá, 10 técnicos em enfermagem trabalhando ali, tentando manter um hospital funcionando. Sim. É uma loucura, eu sei. Pode crer. Fazer uma parte aqui, quando a minha esposa foi ter filho, eu acho que tinha de fato médico obstetra, uma médica obstetra pra, sei lá, devia ter umas 12 gestantes. Caramba. Tanto que teve um momento, meu filho nasceu num domingo às 4h30 da tarde. Quando foi ali pelas 18 horas, né, 6 da tarde, eu juro pra você, nasceram 5 crianças ao mesmo tempo. Nossa. E eu estava ouvindo isso acontecer e bateu um desespero, porque do nada uma mulher começou a gritar, outra começou a gritar, uma mulher deu à luz sozinha, porque não tinha técnicos de enfermagem, não tinha médico, tipo assim, você tá ouvindo a mulher, vai nascer, de repente a mulher gritou e a criança chorou. Aí você fala, nasceu. E não tinha. E aquele lance, obviamente eles não esperam, a equipe não espera que nasçam 5 crianças ao mesmo tempo. Sim. Mas foi tão louco ver aquilo acontecer. Nossa. Que do nada a mulher simplesmente teve o filho sozinha. Eu acho que o enfermeiro apareceu lá pra cortar o cordão umbilical. Loucura. Nossa, não, demais, não. Pelo amor de Deus. E fechando aqui a nossa lista de 7 empregos que tá sobrando vaga, nós temos o engenheiro agrônomo digital. Não, pera. Como assim? O engenheiro agrônomo digital. Quem é esse cara, velho? Digital. Esse tipo de profissional, ele é responsável por cuidar das fazendas e otimizar os resultados na produção agropecuária. Cabe a ele dispor de meios digitais para coordenar operações responsáveis pelo sucesso do plantio e eliminar as pragas. Basicamente é o cara do TI que vai trabalhar no meio do campo, falando assim, olha, aqui a gente vai usar um drone para medir essa área, vamos olhar aqui os dados, aqui tem praga, tem X pragas a cada tantos pés de soja, porque tudo no Brasil é soja, né? E a gente sabe disso. Cara, eu tenho amigos que trabalham na área de agronomia, é uma área que dá dinheiro se você está nos grandes estados produtores. Goiás, Mato Grosso, se você está nessa região centro-oeste aqui, você vai ganhar dinheiro, isso é certeza. Então, meus amigos, 7 profissões,
tem vaga sobrando. Eu sei que é muito difícil, principalmente se você é adolescente, se você tá no ensino médio, alguém vira pra você e fala, escolha uma profissão. Escolha se você vai fazer um curso técnico, se você vai fazer um curso superior, se você vai distribuir currículo no supermercado. Eu sei, esse momento da sua vida é difícil, mas seja esperto, procura essas áreas que estão dando dinheiro. Sim, tem que pensar em dinheiro no primeiro momento. Ah, mas eu quero ser feliz, eu quero trabalhar numa área que me satisfaça. Faça isso depois que você estiver ganhando dinheiro. Justíssimo. Porque muita gente procura aquilo que te faz feliz. E ser formado em filosofia é ser formado em porra nenhuma. Você vai ser pobre e professor. Pô, tá sacanagem isso, velho. É a realidade. Eu sou formado em história. Confia. Eu acho que assim, o que você falou eu concordo bastante. Eu acho que é necessário pensar. Eu sou uma pessoa que, na verdade, eu fui escolher a minha carreira, assim, meio tarde, vamos dizer assim, para os padrões sociais. Por exemplo, eu mesmo não tenho faculdade, manja. Sim, eu sou técnico, eu fiz um técnico em eletrônica, mas eu cheguei a um ponto que, assim, eu percebi que o canudo faz muita diferença. Você não ter um canudo de engenharia, ele te priva de muita possibilidade, principalmente possibilidade no exterior, saca? Mas hoje eu tenho uma carreira, assim, bem consolidada, eu já tenho o foco do que eu quero, o que eu gosto, sabe? Então, eu sei que, assim, mesmo eu sendo técnico, não tem nada que um engenheiro faça que eu não consigo fazer, saca? Então, assim, essa questão de faça o que você ame, tendo um diploma, eu concordo plenamente, assim, cara, porque eu demorei muito, eu acho que hoje, assim, eu já poderia ter sido formado em umas 2, 3 faculdades diferentes, tá ligado? E no final eu comecei, não terminei, hoje eu poderia estar ganhando muito bem, morando na Bélgica, assim, saca? Salário bem mais ou menos, assim, Faz diferença, né, mano? Sim, faz. Às vezes a gente pensa assim, o cara tem um conhecimento técnico, ele entrega o mesmo serviço que o outro cara, mas a empresa, às vezes, ela fala, desculpa, você não tem esse pedaço de papel que diz que você sabe o que você já faz. Exato. E por não ter esse papel, ou não ter algumas formações, aí eu falo pelos amigos de TI, que eles falam, cara, você tem que estar fazendo vários cursos, várias formações, várias provas de título, Sim. Por mais que você já trabalhe com isso, mas a empresa quer que você tenha aquele papel dizendo que você sabe fazer. Você sabe, certeza, mostra aqui nesse papel pra mim que você sabe. E aí, o teu salário vai só ao infinito e além. Cara, você sabe que eu conheço uma galera, assim, que não tem faculdade, mas tipo, trabalha com programação, mas também conheço uma galera que, assim, que tem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado em uma caralhada de coisa. E assim, já vi nego ser um preferido pelo outro por causa de canudo. Tipo, o conhecimento de um que não tinha canudo era muito maior do que o outro que tinha, e o cara que tinha canudo foi o preferido, manja. Na área de educação, quanto mais diploma você tem, menos querido você é. Isso aí você tem a ciência. Tem faculdade que tá demitindo o professor doutor, porque ele fala, não, você é doutor, você custa caro pra mim. Vou ficar com um doutor pra assinar uns diplomas e vou pegar alguns mestres aqui, porque eu sou obrigada pelo MEC a ter. Senão, era só a galera da pós, uma galera especialista e olhe lá. Mas você tem que entender, cara, que professor e traficante é quase a mesma coisa, né, cara? Bananinha, filha da puta. Essa eu acho que foi a frase mais absurda que eu ouvi. Cara, é mais absurda do que as falas que o pai dele fez nos últimos 4 anos, cara. Então, mas aproveitando essa questão da área de educação, questão de busca por emprego, é você pensar, você se forma, você passa por todo um sofrimento de estágio, de arrumar um emprego, de entrar numa sala de aula, pra um cara vir te comparar com traficante. Porra, mano, se eu fosse traficante, eu tava ganhando muito dinheiro, eu tava ganhando muito bem, eu não tava desempregado, porque não falta serviço pra traficante. Sim. Pra professor falta. Sim. Até já aproveitando isso, cara, além do cara comparar com traficante, o cara vem falar sobre doutrinação, né? Mas muito esquece ele que doutrinação o que tem é dessas escolas cívico-militares. Inclusive, aproveitando, eu já vou trazer a minha matéria aqui pra gente comentar. Ela é uma matéria do G1 São Paulo, do dia 12 de julho de 2023 agora, dizendo que após o governo federal encerrar as escolas cívico-militares, o senhor Tarcísio diz que vai criar um programa próprio para ampliar as unidades em São Paulo. Essa matéria, como eu falei, ela é do G1, né, do site do Globo, e o governador
daqui de São Paulo, esse ser humano... Ai, cara, que... Nossa, esse cara me cansa também, velho. Ele disse que ele foi aluno do colégio militar. E ele disse que sabe a importância de um ensino. E aqui eu vou abrir aspas pra fala dele, que, cara, é maravilhosa. Ele diz assim que... Fui aluno de colégio militar e sei a importância de um ensino de qualidade. Como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O governo de São Paulo vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escolas cívico-militares e ampliar unidades de ensino com este formato em todo o estado. E, cara, eu queria ouvir de você aí, o que você acha sobre escolas cívico-militares. Eu sei que você tem bastante opinião sobre isso. Fica à vontade aí para destilar o seu veneno, quer dizer, a sua opinião nesse excelente programa. Então, eu vou começar com um relato pessoal, porque melhor do que ouvir falar, a gente tem que ter a vivência. Eu trabalhei um bimestre esse ano de 2023 numa escola cívico-militar, e a primeira coisa que as pessoas têm que entender, o modelo cívico-militar, os militares não dão aula, eles não palpitam na questão pedagógica, eles vão cuidar da questão da disciplina. Então, qual que é a função dos caras? É entrada de alunos, conferir uniforme, questão de advertência, questão do contato com os pais para falar de disciplina, para falar dos problemas que rolaram. Parece interessante? Parece interessante. Qual que é o grande espantalho ligado a isso? Primeiro, são pessoas que estão recebendo um salário às vezes acima do piso dos professores, ou seja, o cara tá ganhando mais do que eu para trabalhar menos do que eu. São caras que em alguns momentos querem palpitar no que o professor tá fazendo em sala de aula. E eu falo pelo DF, o DF tem 4 escolas cívico-militares, sendo que uma, que é a que eu trabalhei, era militares do Exército e outras são militares da Polícia Militar. E essas que envolvem policiais militares, tem vários relatos de agressão, de violência, de assédio, de abuso de poder contra professores. Então, assim, lugar de militar é em quartel. Se você acha que o seu filho deve ir para uma escola militar, coloque ele numa escola militar. Não queira cobrar das escolas cívico-militares, porque é um programa que só serviu para gastar dinheiro e não teve nenhum avanço educacional, que não vai dar o resultado que você quer. E outra, cara, é muito ridículo quando você pega vídeo de adolescentes em escolas militares com questão de padronização de uniforme, de comportamento, da questão da punição, o excesso da disciplina. O aluno ele não é permitido pensar, o aluno não é permitido ele ser quem ele é, porque ele ser quem ele é, ele ter opinião, ele apenas ser um adolescente é algo errado dentro desse sistema. E no cívico-militar cobra-se às vezes do aluno uma postura de um militar. E ele é só uma criança. Sim, sim. Agora, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Será que você sabe quem foi o cara que queria padronizar a população? Padronizar? É um cara que tinha um bigodinho no mínimo suspeito e ele fez isso com a galera lá na Alemanha? Ele é um cara que ele possuía bigode só no centro, assim, da cara, tá ligado? Então, assim, eu acho que cara, é isso que você falou, assim. Na verdade, não é permitido que as pessoas se expressem. Na verdade, eu acho que a sociedade não tá preparada pra... Isso eu vou dizer por mim também, sabe? Eu acho que nenhum de nós tá muito preparado pra ter pessoas que nos questionam de uma maneira geral, assim. Porque é muito cômodo a gente ter pessoas que concordam só com a nossa opinião e nos exaltam e dão aquela afagada no nosso ego. E a escola cívico-militar, ela é justamente isso. Ela faz a padronização de uma coisa que, na verdade, não tem que ser padronizada. Você pasteurizar a informação de maneira que você tenha o padrão, como você mesmo já disse. Então, cara, para pensar. O modelo de padrão tá aí pelo menos nos últimos 30 anos, certo? Eu diria que o modelo que nós usamos hoje da educação, ele tem... porque ele é o pós-militar, é o pós-ensino técnico. Sim. Então, mesmo assim, não mudou muita coisa nos últimos 30 anos. Aliás, mudou pra pior, né? A gente não teve uma melhoria significativa. Aí pode vir gente me falar que existem as escolas particulares e que nisso as crianças que saem das escolas particulares têm um ensino muito melhor. Eu me questiono nesse ponto, cara, de até onde, o que é um ensino melhor? É você saber um conteúdo suficiente pra passar numa universidade pública? Assim...
Vou falar como professor. Se militarismo fosse bom, tinha escola particular militar. Já começa por aí. Justo. Não tem. 2. Se você for pegar o padrão escola militar e a particular, ela vai te doutrinar, e não doutrinar no sentido que a galera da direita usa, mas doutrinar no ensino, no sistema de ensino. Ele fala, olha, você tem que seguir esse padrão aqui, você tem que seguir essas técnicas, você tem que seguir essa disciplina, porque assim você vai obter o resultado. Só que, cara, para pensar. O Adrian acabou de dar um exemplo de que ele não tem um diploma de uma universidade, porém, ele trabalha na mesma área que muitas pessoas que trabalham com formação e não tem, às vezes, o conhecimento técnico que ele tem. Então, primeiro, diploma não é tudo. Sim. 2, nem todo mundo que está dentro de um colégio vai ser um universitário. Para pensar quantas profissões técnicas existem que não necessariamente envolvem um curso técnico. São pessoas que vão ter que trabalhar. Pô, você precisa de um serralheiro, você precisa de um marceneiro, você precisa de um pedreiro. E não é demérito nenhuma dessas profissões. Exatamente. Até por sinal, são pessoas que ganham muito bem. Mas a gente tem que parar com essa ilusão que todo aluno que está no ensino médio vai entrar numa universidade pública e ele vai se tornar um mestre, um doutor. Não. A gente tem que entender que precisam existir dentro da sociedade pessoas que prestam serviços. Elas precisam existir. Sim. Só que a gente tem que valorizar esse serviço. E essas escolas particulares, as escolas militares, elas querem meio que robotizar o aluno para ele ser essa pessoa que só estuda, que só entrega resultado. E não existe isso na prática. São pessoas que adoecem, são pessoas que já estão sobrecarregadas pelas cobranças dentro de casa, pelas cobranças na escola. São pessoas que vão se frustrar com 5, 10 anos de serviço, porque não eram aquilo que eles queriam para a vida. Exatamente. E, de novo, tem muita gente que está em escola hoje que o cara quer terminar o ensino médio para trabalhar, quer terminar o ensino médio para fazer uma outra área que não tem nada a ver com estudo. Então a gente tem que permitir ao ser humano que ele desenvolva ao máximo suas capacidades, mas que ele tem escolha. O que falta muitas vezes é escolha. Escola militar não dá escolha, escola particular não dá escolha. A pública nem sempre dá as boas escolhas, mas ela costuma dar pelo menos opções. Exatamente, é isso aí. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito crítico à escola pública, até porque eu vim de escola pública e eu acho que meu ensino foi muito deficitário em diversos pontos. Mas quem levantou essa bola pra mim e que me fez refletir muito foi o Thiago, sabe, o Thiago de Carvalho aqui do nosso programa. Depois que ele falou isso, que eu vou falar agora, fez muito sentido na minha cabeça e hoje eu defendo muito isso. Existem algumas coisas que não deveriam jamais de ser particulares, tá ligado? A primeira delas é o ensino, a segunda é a saúde e a terceira pra mim saneamento básico entra em saúde. Comunista! Então, cara, não é questão só de ser comunista, cara. É questão de que todo mundo deveria ter a mesma oportunidade, entendeu? Tudo bem que eu sei que isso é a base do comunismo, mas, cara, isso faz muito sentido, porque a partir do momento que você tem a possibilidade de segregar as pessoas por suas classes sociais, você tá abrindo margem para aumentar a desigualdade no país. Então, tipo, o Thiago me fez refletir muito sobre isso. Ele foi a primeira pessoa que levantou essa bola e depois que ele falou e ele apresentou os pontos dele, que inclusive ele comenta aqui com a gente, isso passou a fazer muito sentido na minha cabeça, assim, pelo menos. Então, cara, eu não discordo de você em nada. A gente pega no pé que isso é papo de comunista, mas se as pessoas... Vou melhorar a frase. Se os políticos, as pessoas que distribuem as verbas, que distribuem aí os impostos que nós pagamos, valorizassem a educação, ou seja, pegassem os seus filhos queridos e colocassem em escolas públicas, as escolas públicas seriam outra realidade. Ainda falta investimento em estrutura. Hoje da gravação, no dia 13/7 aí, eu falei sobre sala de aula lotada. A gente ainda tem essa realidade, professor pegando uma sala de aula com 40 alunos. Cara, eu não consigo decorar o nome dos meus alunos, quem dirá saber qual que é a dificuldade de cada aluno numa sala com 40. Imagina reduzindo isso pela metade, ou que seja ali 25 alunos por sala de aula. Já é outro trabalho, já é outra dedicação, já é outra qualidade. Os alunos tendo uma estrutura para a prática de esportes, os alunos tendo uma estrutura para uma prática profissionalizante. Tem dinheiro para isso? Tem.
Tá mal distribuído? Tá. Tá mal investido? Tá. Enquanto a educação não for prioridade de Estado, porque não é política de governo, é política de Estado, o nosso país não vai crescer. Pegue aí os países que são potências mundiais, que são os chamados países de primeiro mundo. Investimento em educação. Nós ainda investimos e perdemos a mão de obra. A gente investe em mestres, doutores, pessoas que têm às vezes pós-doutorado e o cara não fica no nosso país. Por quê? Porque aqui ele não é valorizado. Sim. Então, do que adianta? É dinheiro desperdiçado, infelizmente. Eu tô pensando aqui, você falando sobre isso, e aí eu vou jogar uma ideia e eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Se, por exemplo, vamos lá, todo mundo que quiser entrar para a vida pública, para a vida política, quiser entrar para um cargo para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, presidente e assim por diante, qualquer pessoa que queira entrar nesses coisas tenha um código de um conjunto de leis que embarcam esse serviço. Então vamos lá, primeira delas, se você tiver filhos, seus filhos serão obrigados a estudar em escola pública e de periferia. Primeiro artiguinho ali. Artigo 2. Todos os filhos de político não poderão estudar na mesma escola. Ou seja, eles deverão ficar pulverizados em escolas de periferia. Tá? Não, nunca escolas centrais ou as escolas com os melhores ensinos, não. As escolas de periferia. Isso seria um primeiro ponto. Segundo ponto. Políticos que tiverem planos de saúde, seus planos serão congelados e vocês serão obrigados a utilizar o Sistema Único de Saúde, ou seja, o nosso SUS, não poderão utilizar os melhores hospitais, deverão utilizar os hospitais de periferia. Que mais que a gente poderia jogar de ideia aqui, nesse sentido, como ideia de controle, assim? Uso de transporte público. Justo, boa. O cara ter que usar ali imóveis que sejam imóveis, mesmo que sejam cedidos pelo governo, mas imóveis pequenos, que são como eles chamam? Embriões. Os famosos embriões. Cara, como que é o nome? Tem um negócio de habitacionais, fugiu a palavra, não vou lembrar. Mas foda-se. Que eles usem habitações que sejam habitações convencionais ao que a população tem. Que o cara tem um salário ali de no máximo 3 salários mínimos, que seria algo assim que é bom, mas não é excelente. Porque aí só vai se candidatar quem de fato quiser mudar o país. Exatamente. A gente tá dando quase que um exemplo de uma Suécia. Sim. Se eu não me engano, é a Suécia, que os caras não têm salário, que os caras têm que andar de transporte público, tem toda essa realidade. Mas no nosso país, meus amiguinhos, sabe quando isso vai acontecer? Mas é nunca mesmo. É que nem, eu entendo a questão de existir um salário pra político, tá ligado? Eu entendo isso, porque assim, se entra uma pessoa pobre, a pessoa vai abrir mão de dar comida pro seu filho pra poder se dedicar à vida pública. Então, tipo assim, eu entendo esse fato, mas eu acho que a maneira como é feita hoje é muito mal gerida também, sabe? Porque a classe política simplesmente não tá preocupada com o pobre preto de periferia e de favela, mas é aquilo que eu venho falando nos últimos programas. Se você ganha mais do que 10 mil reais por mês, o Brasil funciona fácil, lindo e bonito pra você. Se você não ganha isso, cara, é uma tristeza, porque você vai viver vendendo o almoço pra comer a janta, né? É pensar que no nosso país quem ganha 10 mil é classe média alta, praticamente. Sim, porque exatamente. Um salário mínimo de R$1.300 para 10 mil é muito grande a diferença, mas cara, 10 mil hoje em dia não... Desculpa, amiguinho, eu sou professor, eu ganho mal, 10 mil não é salário bom não, velho, 10 mil não deixa ninguém rico não. Mas cara, não deixa rico, mas que você vive tranquilo, cara, você consegue viver de uma maneira mais suave, você consegue ter um consumo de cultura. Não. Você consegue tudo bem. Pagar uma saúde particular, sabe? Tipo, tudo bem, você não é rico. Você pode não ser rico, mas você tem uma condição de vida muito boa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Se você for pensar monetariamente falando, eu vou pôr a realidade que eu estou inserido. Hoje, se eu for comprar uma casinha da Caixa, casinha mesmo, daquela que mal cabe o guarda-roupa que eu tenho num quarto. A mensalidade é de R$1.300. Se eu for comprar qualquer carro hoje,
1.0, o modelo mais básico, ele tá custando aí uns 70 mil, 75 mil com o programa do governo. Vou pagar aí mais uns R$1.500 de parcela. Só aí já foi quase R$3.000. Sim. Se eu for pôr um filho numa escola particular, e aí eu tô pegando uma escola que tem aqui na cidade, que eu sei mais o preço, mais ou menos o padrão, é R$1.000 por mês. Sim. Foram R$4.000. Eu não coloquei alimentação, eu não coloquei saúde, eu não coloquei lazer, eu não coloquei nenhuma outra despesa. Só essas 3 coisas que são básicas, que todo mundo deveria ter acesso. Entenda, amiguinho, você ouvinte, nós não estamos falando de ficar rico, nós estamos falando de coisas que todas as pessoas deveriam ter. Já foi R$4.000. Exatamente. Então, assim, como sobreviver com um salário mínimo num país totalmente desigual, totalmente elitista em alguns pontos? Você não vive. A realidade é essa. Com certeza. É isso aí. Seguindo aqui, Sr. Dalton, se você quiser trazer a sua próxima matéria pra gente discutir, fique mais do que à vontade. Então vamos lá, vamos ver se vocês são preparados para essa. Essa é uma notícia que saiu pelo UOL. É uma notícia do dia 13/7/2023. Quem é o responsável, o autor aqui, é o Felipe Corona. E ela diz o seguinte: pai é demitido após foto com refrigerante rival na festa do filho de 2 anos. Viva o capitalismo, amiguinho. Você acha que o capitalismo é severo? O cara postou uma foto e nessa foto saiu a marca de um refrigerante, que é um refrigerante da empresa rival a qual ele trabalha. E aí a notícia diz o seguinte: um operador de máquinas de rótulos disse que foi demitido em Rondônia porque serviu na festa de aniversário do filho o refrigerante da empresa concorrente. Ele ganhou na justiça uma indenização de R$7.000, mas ainda cabe recurso da decisão. O que aconteceu? Foto de aniversário mostrou o refrigerante concorrente ao lado do bolo. A família de Keoma Messias, de 27 anos, estava comemorando o aniversário do filho de 2 anos. Uma foto mostra o pai, a mãe e a criança à mesa com o refrigerante de Jill. A marca é concorrente da Frisky, empresa em que Keoma até então era funcionário. Meu amigo, tenta imaginar você tá fazendo uma festinha pro seu filho. Tem 2 marcas bostas de refrigerante. Talvez o editor bipe a palavra bosta de refrigerante. Não. Mas 2 marcas que não é uma Coca-Cola da vida. E você só comprou. Você foi no mercadinho na esquina, você trouxe da mercearia, do mercadinho do bairro, não foi da grande empresa, um refrigerante, e você foi demitido. Só que, qual a lógica? Qual a justificativa? Ela não existe, somente existe o capitalismo. Cara, esse negócio de você não poder consumir a concorrência, cara, eu já trabalhei com tanta coisa na minha vida, né? Uma delas foi ser atendente de loja de celular, assim, saca? De operadora de celular. Então, vamos lá, vamos dizer assim, eu tava lá trabalhando na loja da Tchau e vamos dizer assim que por um acaso você tinha o chip pré-pago da empresa Morto, tá ligado? E no seu horário de almoço, Vossa Senhoria, com aquela vestimenta que você é obrigado a utilizar, você saiu da sua loja Tchau para ir até a loja da Amor recarregar o vosso aparelho. Cara, eu já vi tanta treta por causa disso, cara, por causa de gente falar que aí vem todo o discurso dos empresários de que, nossa, olha, você estar na sua concorrente é degradante para nossa marca. Cara, que canseira, velho. Isso faz tempo, hein, velho? Isso já vai pra mais de 10 anos já, cara. Quase 20 anos aí que isso aconteceu. E assim, velho, cara, pobre só se fode nesse país, velho. Acho que é a única explicação que a gente consegue tirar disso, assim. Cara, eu sou feliz em ser professor, porque eu nunca, graças a Deus, eu nunca precisei passar por uma situação dessa. Mas você pensa que realidade de vida bosta é você trabalhar para uma empresa e você não poder consumir o produto de outra empresa. Tem um amigo meu que ele é revendedor, não, ele é representante comercial de uma série de marcas de bebidas. E aí o cara, tipo assim, se alguém encontra ele num bar, numa lanchonete, e ele está com um produto da empresa que é a concorrente, a galera já fala, mas como assim você não está consumindo aquilo que você vende? Maluco, compra o que você quer, bebe o que você quer, come o que te der vontade. Pois é. Pô, como assim? Você saiu do seu emprego, acho que a única profissão que não tem isso é professor, porque professor tá sempre trabalhando, mas você saiu do seu emprego, você tirou o crachá, você é você não é funcionário, sim, você não é empresa, sim. Você não é marca, você não tem obrigação moral com ninguém.
Você é você, velho. Não, cara, e aí, sim, e aí entra uma outra questão também. Cara, quantas empresas não ficam de olho em rede social de funcionário pra ver o que essa pessoa fica fazendo, se essa pessoa bebe, se essa pessoa não bebe, sabe? E assim, e manda nego embora por causa disso, viu, cara? Eu sei de empresas aí que realmente fazem... Amiguinho, se você vai deixar currículo numa empresa, dá um confere se você falou mal dela lá no Twitter. Sim, pode crer. Facebook, porque eles fazem isso. As empresas, hoje em dia, elas conferem o que você tem postado nas redes sociais. Então é bom dar sempre aquela checada. Eu não ligo muito, eu falo até mal do governador. Deveria? Não deveria. Pode dar problema? Pode dar. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Cara, você sabe que eu já perdi, acho que trabalho assim, cara, por causa de opinião política, manja? Porque, querendo ou não, eu tenho uma opinião política mais à esquerda e um cara que me entrevistou, tipo, tinha opinião política à direita, manja? E certeza, hoje parando pra pensar assim, eu tenho certeza que foi isso, manja. Não existe outra justificativa, porque tava tudo muito certo já pra entrar na empresa, tá ligado? O cara perguntou se você tinha tomado vacina, você falou que sim. Ele falou, tomou vacina, olha aí, ó, esse não serve. Cara, acho que não foi isso, mas foi quase isso. Só pra ficar mais ou menos claro, assim, cara. Tá vendo, amiguinho? Esse é o país que a gente vive. Há 10 anos atrás, a gente não precisa ir muito, a oposição à direita era um PSDB. Sim. Era um PMDB, que nem direita de fato era, mas era o mais próximo de direita que a gente tinha. Hoje em dia a gente tem neonazista, galera negacionista de ciência, terraplanista, olavista. Olha o nível da galera, mano. Mas, cara, na boa, há 10 anos atrás, quem era da área de tecnologia, essa área técnica que eu tô hoje, escolhia o emprego, escolhia o salário, tá ligado? Conseguia sair de uma empresa para outra. Tanto que hoje se tem muito essa discussão de pessoas que ficam um ano e meio numa empresa, né? E assim, muito dessa discussão começou por causa disso. A galera começava a trabalhar numa empresa, começava a ter uma certa ascensão dentro da empresa, e aí começava a partilhar isso ali no LinkedIn, uma outra empresa via, gostava e convidava essa pessoa para ir pra outra empresa. E aí a pessoa ia, tá ligado? Com um ano e meio. Pros meus pais, na verdade, pro meu pai, cara, isso era impensável. Meu pai era aquele tipo de cara que ele entrava numa empresa e ele ia morrer nela, manja. 30 anos, né? 30 anos na mesma empresa. Isso era impensável, tá ligado? E hoje em dia você vê muito isso, tem até uma certa discussão, acho que da galera da nossa idade, assim, dos 30 anos, pra essa galera mais jovem. Eles estão realmente em busca de se sentir bem dentro do emprego. Tudo bem que tem uma galera que é ruim pra caramba de serviço, velho, mas não é essa a discussão. Cara, não adianta, o capitalismo ele tá vencendo. Você pensar que um pai tá fazendo uma festinha com o filho, ele tá pensando em nada, ele tá pensando na alegria da criança. A criança falou, papai, compra desse refrigerante que é desse que eu gosto. E aí o cara foi demitido. Só que vamos usar do bom senso? Qual a justificativa da empresa para uma demissão de um funcionário porque ele simplesmente comprou outro refrigerante? Não ele foi nas redes sociais e fez merchan, ele tá usando uma roupa, um uniforme da outra marca. Não tem nada disso. Então, assim, R$7.000 saiu barato. Merecia mais. Isso aí. Queria seguir aqui, senhor Dalton, trazer uma próxima matéria. Minha próxima matéria, ela é da Gazeta do Povo e foi escrita pela Roberta Ribeiro e diz que Conar entra com representação contra propaganda que recria Elis Regina com inteligência artificial. Para dar uma falada aqui na matéria, né, diz que o Conselho Nacional Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, eles abriram na segunda-feira do dia 10 uma representação contra a campanha daquela empresa que apoiou uma certa ditadura alemã, que hoje está no Brasil e vendeu aqueles carros a ar, né? Não pergunte o que essa galera fez entre 1939 e 1945. A resposta pode não te alegrar. Exatamente. E, inclusive, nessa matéria diz que a cantora Maria Rita, né, ela faz um dueto com a sua mãe, a Elis Regina, com imagens recriadas por inteligência artificial. Ambas as cantoras, elas estão cantando a música Como Nossos Pais, que é uma canção do Belchior, e essa música ela se tornou um hino de rebeldia da juventude ali a partir da década de 70, para ser mais exato, ali em 1976, que foi o ano do seu lançamento. E aí queria ouvir do senhor o que o senhor acha quanto a essas questões do uso de inteligência artificial
recriar imagens de pessoas que já se foram e não podem opinar sobre o uso ou não das suas imagens. Inclusive, até comentar aqui, o ator Robbie Williams, ele deixou expresso em testamento que a imagem dele não poderia ser utilizada até 2039, cara, para recriações de inteligência artificial. E aí, queria ouvir a sua opinião sobre isso. O que você achou dessa propaganda? Então, cara, vamos do básico. Vamos voltar na notícia anterior. Capitalismo. Dinheiro. Porque quem permitiu foi a família. Então, se a família permitiu por uma cifra, no mínimo, agradável. Com certeza. Porque pensa bem, Elis Regina, contexto de ditadura militar, oposição, aí você pega uma empresa que a gente sabe que, de certa maneira, estava ali de um lado que não era o lado que ela apoiava. Sim. Mas a família falou assim, pô, tem dinheiro envolvido, é um dinheiro substancial, vamos fazer? Vamos fazer. Tudo bem, família autorizou, então não tem muito o que fazer. Questão da inteligência artificial. Cara, essa é uma realidade. Não vai ter como fugir. Por mais que a gente não concorde em 100%, vozes, imagens, elas estão sendo criadas. Isso é o futuro. É a gente lutar contra o futuro e muitas das vezes a gente lutar de uma maneira ignorante. Ignorante em que sentido? Ignorante fala assim, olha, eu não concordo, eu não aceito. Amiguinho, vai acontecer você gostando ou não, você concordando ou não. Já tá aí. Sim. Agora, eu concordo com os casos, como o do Robbie Williams, onde a pessoa já deixa expresso. A minha imagem não poderá ser utilizada sem que tem autorização de fulano, ou durante um período de X tempo. Porque assim, você morreu, você não tem mais controle sobre nada da sua vida, você não tem controle sobre... Isso é história. Você morreu, o que as pessoas vão falar, como elas vão falar, é dali pra frente. Você não tem controle sobre isso. Sim. E principalmente na questão da tecnologia, que tá copiando voz, que tá copiando imagem, amigo, isso é dinheiro. A galera daqui uns dias não quer nem contratar atores, porque pra quê? Sim. Se você tem um computador que faz o mesmo serviço por um preço muito menor e até mesmo com mais qualidade. Você não tem que trabalhar com a questão emocional do ator. Grava, regrava, não tá bom, faz de novo. Não existe isso. A máquina faz e entrega pronto. Olha que legal. Inclusive, nesse sentido aí que você tá comentando, nessa semana do dia 10 aqui até o dia 14, roteiristas de Hollywood entrarão em greve e, inclusive, como não houve acordo, agora, inclusive, os atores estão entrando de greve, tá ligado? Então, tipo assim, cara, olha que país comunista, né? Um país chamado Estados Unidos da América, extremamente comunista. Olha os sindicatos. Tem gente fazendo greve, cara, por melhor salário, pra... como que a gente sempre fala, que a galera socialista comunista fala? Cara, eles conseguem se ver como classe, né? Olha que incrível. E aqui no Brasil a gente adota esse sistema neoliberal onde o indivíduo é capaz de mover montanhas. Vamos ser realistas. Se a classe define que não pode usar, a classe controla o sistema. Agora, se a classe não se entende como classe e não se une, não se organiza, o sistema sobressai. Isso é claro. Os dubladores são que se não entenderem como um grupo, como uma classe, os caras falarem assim, não autorizo, não quero, não aceito. Exatamente. Porque é aquela coisa, se um grupo abre mão e aceita, o resto se lasca. Sim. Vai ser o primeiro. Primeiro que vai rodar vão ser os dubladores. Então, nessa questão de dublador, há algum tempo atrás, não sei, não vou lembrar agora quanto tempo atrás, teve toda uma treta na classe dos dubladores, porque uma pessoa, ela não queria que utilizasse a voz dela para brinquedos de um certo... como que eu vou dizer isso? Uma certa empresa que criou filmes de super-herói em série. Essa pessoa não queria e ele queria ganhar pela utilização dessa voz dele, e uma outra pessoa disse que essa pessoa não poderia estar se manifestando dessa maneira nas redes sociais, que foi aonde que ela foi meter a boca no trombone. Inclusive, esse dublador foi trocado por essa empresa criadora de filmes de super-heróis, e eu acho que ele até deu uma sumida, cara. Não sei nem se ele continuou dublando até. Mas, enfim, não é esse o ponto. É isso que você tá falando, sabe? Tipo, os caras não se veem como classe, eles não se veem como uma maneira de reivindicar. E nesse ponto eu até vejo como uma questão do individualismo. É o tentar negociar com o patrão. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Cara, mas é basicamente isso. Não adianta a gente pensar que a tecnologia não vai ser usada. Já chegou. Amigo, você que tá com
com medo da inteligência artificial. Ela tá aí. Eu ouvi até a participação do Castanhari e do Cauê Moura no Podpah. Teve uma galera revoltada, que foi fake news, que foi isso, foi aquilo outro. Amiguinho, os caras estão falando do que eles estão vivendo ali no momento. Pode ser que a informação não esteja 100% correta, mas errado não tá. A tecnologia está sendo usada. Quem tá usando não sabe necessariamente até que ponto a tecnologia é eficiente e o meu medo, né, e o medo de todo mundo, até que ponto a tecnologia ela é autossuficiente. Tipo assim, eles não precisam mais de um ser humano controlando, porque eles são capazes ali de gerar já um conhecimento, uma informação muito além do que nós seres humanos estamos capacitados para tal. Sim, é isso aí. Bom, beleza, acho que por enquanto é isso. Sr. Dalton, gostaria de trazer algo mais pra gente comentar, discutir nessa noite, neste dia, nesta manhã, neste momento em que essa pessoa está ouvindo isso em seus fones de ouvido, permitindo que nós entramos em vossos fones de ouvido? Isso foi quase sexual, mas tudo bem. Temos aqui uma última que não é uma não notícia. Por que é uma não notícia? Porque é algo que não aconteceu, pode ser, pode não ser. Porém, entretanto, todavia, é extremamente interessante. É da CNN Brasil, do dia 12/7, pelo Léo Lopes. Olha que coincidência. Olha só, cara. Né? A notícia é a seguinte: Lula sugere a Alckmin um programa de descontos para eletrodomésticos. Se tá caro, vamos baratear. Por que é uma não notícia? Porque isso é um disse não disse, talvez seja, talvez não seja. Ninguém falou assim, olha, vai ser desse jeito, vai ter esse programa nessa data. Não tem. Mas conhecendo o Nine, como a galera gosta de chamar, você direitista safado, chama de Nine, ele já fez isso lá no governo passado. No segundo governo Lula, a gente lembra quando eles cortaram os impostos da chamada linha branca. E, meus amigos, o pobre abandonou a geladeira marrom. Lembra aquela geladeirinha marrom que dava choque quando você encostava na porta? Sim. A galera abandonou naquela época. Hoje, eu não sei como é que tá em São Paulo, aí o Adrian pode atualizar, mas aqui na região centro-oeste, uma geladeira básica, R$3.000. Uma máquina de lavar 12 quilos, 13 quilos, R$1.500, R$1.600. Quem dá conta de comprar, cara? Não, cara, é caro pra caramba. Se fala muito que no Brasil a gente tem uma cultura de fazer muito empréstimo, essas coisas assim. Mas, cara, como que você consegue comprar essas coisas à vista, sabe? Sem ter um crédito. 24 vezes sem juros. Cara, sem ter um crédito, sabe? Pô, eu adoraria poder comprar essas coisas à vista e pagar menos, pagar mais barato, sabe? Mas não dá, cara. Infelizmente não dá. Uma geladeira duplex hoje, uma geladeira boa, R$4.000, no mínimo. Sim, fácil. Se você for comprar um freezer, cara, um freezer ali pra tentar guardar comida, pra tentar guardar carne, frango, na verdade, né? Porque carne ainda tá difícil de comprar. Cara, quase R$2.000, assim, sabe? Tipo, de R$1.500 a R$2.000, é muito caro. E você que trabalha nessa área, você sabe que a obsolescência programada, ela existe. Ela existe. Sim. E, querendo ou não, os produtos que nós usamos hoje, os eletrodomésticos, não têm a mesma durabilidade que se tinha quando o Brasil começou a produzir. E aí eu digo assim, década de 50, 60, lá com JK. Porque, cara, hoje uma geladeira de uma marca não tão boa, que nem eu tenho uma, a minha tá com uns 10 anos. Uns 10, quase 10 anos. Minha geladeira não tá boa mais. Eu já tive que trocar motor. A minha máquina de lavar, que tem uns 14 anos. Minha máquina de lavar tem por aí. Não, 14 não, ela tem 12 anos. Minha máquina de lavar também, já tive que mexer nela mais de uma vez. Eu tenho que trocar hoje geladeira, tenho que trocar máquina de lavar, tenho que trocar micro-ondas, tenho que trocar sofá. Eu não tenho dinheiro, meu amiguinho. Agora, se houver esse programa e digamos assim que o desconto seja de 20%, porque a gente sabe que a taxa de imposto é alta, 20%, 25%, já dá para conversar. Sim, com certeza. É que tem uma questão também, o Dalton, a gente já comentou bastante sobre isso aqui, que é o seguinte: o Brasil é um grande celeirão, então a gente ganha muito dinheiro, bem entre aspas aqui, fazendo aspas no ar, com o agronegócio, né, que é vendendo soja. Então, tipo assim, boa parte do nosso produto interno bruto, do dinheiro que realmente diz que circulou no país, é desse ramo, ok. Mas, cara, quanta coisa, você tem noção de que
que você produzir equipamento eletrônico no Brasil, você tem que ser muito guerreiro, porque, tipo assim, o equipamento custa 10 vezes o que ele deveria custar, porque é tudo importado. Você paga imposto, imposto sobre imposto, e aí não adianta o governo vir falar que é proibido pagar imposto sobre imposto, porque quando você tá importando o componente eletrônico, você pode pegar o valor dele em dólar e multiplicar por 10, saca? Porque você tem o valor do dólar, que tá alto ainda, ele deu uma baixada, mas ele ainda tá alto. Aí você tem imposto que às vezes você paga de 60% a 100% de imposto. Então, se você pega ali R$1.000 em componente, você vai estar gastando R$10.000 de componente. E cara, R$10.000 de componente para você fazer hardware, para você fazer equipamento eletrônico, não é nada nesse país. Nada, cara. Nada. Ao invés de você ter uma fomentação desse tipo de produção aqui dentro do país, não tem, cara. Não tem. E aí você acaba tendo essas aberrações de que você tem eletrodomésticos muito caros, entendeu? Aparelhos eletrônicos muito caros. E aí você tem que se contentar com uma porcariazinha que você compra dentro do mercado nacional e não tem como acessar uma coisa de ponta. É o país que ainda vende carro 1.0, né? Sim. Tipo, ninguém produz carro 1.0 e o Brasil cheio de morro, cheio de buraco vendendo carro 1.0. Por quê? Porque o povo compra. Cara, mas você imagina um carro 1.0 a álcool, mas que fosse extremamente otimizado, que desse, por exemplo, 80 cavalos, saca? Porque assim, beleza, pode ser 1.0, tudo, mas se ele fosse bem otimizado e utilizando álcool, porque, na boa, o álcool, eu acho que o álcool é muito melhor do que os carros elétricos no nosso país, porque o álcool, quando ele queima, basicamente ele vira água, manja? Sim. Então, assim, a matriz energética que é o álcool, o etanol, é muito melhor do que uma bateria elétrica. Porque a bateria elétrica você vai ter que ter a extração nas minas e para poder fazer a bateria. Tem o descarte depois. Tem uma vida útil mínima de 10 anos ali e olhe lá ainda por cima, dependendo da quantidade de recarga. Aí você vai ter o descarte, você não tem como fazer a reciclagem. E os carros a álcool, pelo menos, não. Cara, você tem carro aí, na moral. Você tem carro com 30 anos a álcool rodando, filé, bonito, sabe? Quanto Fiat 147, às vezes você não vê na rua álcool rodando. Manja, eu tinha um Fiat 147 ano 82, cara. Aquela era a coisa mais maravilhosa. Cara, 82, mais de 40 anos nas costas, o carro funciona com uma beleza. O motor dele tá melhor que o motor do meu Corsinha, pra você ter noção, entendeu? Mas assim, eu acho que é isso, cara. A gente não se preocupa em ter... É aquilo que eu já falei em outros programas. A gente não se preocupa em ter a fábrica do futuro. A gente tá sempre defasado em tudo. A gente tá defasado em educação, a gente tá defasado em saúde, a gente tá defasado em tecnologia. E na boa, a gente tem os melhores profissionais no mundo. A gente tem os profissionais mais criativos, a gente tem os profissionais que mais têm vontade de fazer as coisas, porque eu não sei se pelo menos você é assim, quando você é reconhecido naquilo que você tá fazendo, você faz com mais vontade, você faz com mais gosto, entendeu? E isso eu tô falando em todos os aspectos, seja no aspecto do tapinha nas costas, daquela massageada de ego, seja no aspecto financeiro. Meus amigos, eu sou foda quando um aluno fala assim, caramba, professor, isso é bom, hein? Gostei, hein? Tô entendendo melhor a matéria. Eu falei, não, porque eu sou bom, cara. Eu deixo pra ser humilde com coisas que é pra ser humilde, mas naquilo que eu sei que eu sou bom, eu faço questão de falar, eu sou bom, eu sou foda. Só às vezes o reconhecimento financeiro não chega, mas a gente tem o reconhecimento. É isso aí. Gostaria de comentar algo mais, senhor Dalton Cabeça? Não, eu acho que por hoje deu. É isso aí, um programa um pouco mais curtinho. Eu queria deixar aqui um abraço para o senhor Fred, editor do De Cabeça na História, né? Ele iria gravar aqui conosco, mas infelizmente teve imprevistos e não pôde estar aqui conosco neste podcast. Então, seguindo aqui para o final, senhor Dalton, nós temos um local que é assim extremamente arcaico, um meio de comunicação extremamente arcaico, onde as pessoas podem nos mandar e-mail, que é em comentaristas.gmail.com. Se elas quiserem também, nós temos o nosso Instagram, que é ComentaPod, e o Twitter também, que é ComentaPod. Uma coisa que vale dizer é que o nosso Instagram é uma excelente fonte de notícias,
que estamos sempre publicando notícias. O senhor Thiago, está sempre encaminhando notícias. E sabe quem também pode nos encaminhar notícias para colocar nas nossas stories, senhor Dalton? Quem? O nosso querido ouvinte. Olha lá. Ele pode nos encaminhar diretamente lá no direct, que nós vamos colocar essas matérias nos stories, dando os devidos créditos a esses queridos ouvintes. Senhor Dalton, se as pessoas quiserem nos encaminhar os seus comentários, as suas matérias comentadas, assim como nós fazemos aqui, que nós falamos todas as matérias, tudo, as pessoas podem nos encaminhar lá no nosso formulário. Nós criamos um formulário lá solicitando todas as informações, todos os padrões. A pessoa pode dar uma conferida, ela pode encaminhar em bit.ly/bora comentar. Então, bem facinho, dá para você digitar aí no seu navegador, você consegue ver esse formulário completinho, bonitinho, com todas as informações lá. Então é bit.ly/bora comentar sem o R no final. E também, senhor Dalton, se as pessoas quiserem ver o que eu escrevo, ainda estou naquela rede social do Passarinho Azul, no Twitter, como @AdrianLemos, e se as pessoas quiserem te encontrar... Procura lá, tanto Twitter quanto Instagram, Dalton Cabeça, com KBSA. E se você quiser um podcast diferente, procura o de Cabeça na História, onde eu vou estar sempre falando de história e misturando um pouquinho com cultura pop. Até o momento aqui da data desta publicação, já temos 6 episódios divulgados lá. Temos também o nosso querido @RogerManrique no Twitter e Roger.Manrique no TikTok. A senhora Natane Félix no Twitter como @NaniFélix. E sabe quem também está no Twitter, Instagram e diversas outras redes sociais? Senhor Thiago de Carvalho com TH, porque ele diz que é a maneira certa de falar o vosso nome. TH de história, né? É, então. É o TH de história, não, pera. É isso mesmo. Ele diz que é TH de história. Isso aí. E sabe o que ele diz também, Sr. Dalton? Que o dia que nós chegarmos a 1000 ouvintes, ele vai abrir um OnlyFans pra vender packs do pezinho, cara. Meu Deus. Você tá preparado pra isso? Cara, não tô, velho. Não tô. Eu não sei se eu quero ter ou não 1000 ouvintes, cara. Ele deve ter pé de hobbit. Aquele pé peludo. Cara, pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui? Senhor Dalton, finalizando este programa, agradeço demais a vossa participação. A gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meu povo!